Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Marcos 13. Nós vamos ler dessa feita do verso 3 até o versículo de número 13. Embora a nossa prédica essa noite se detenha nos versos 9 a 13, dando continuidade assim à nossa série de sermões nesse Santo Evangelho. Evangelho de Marcos 13, a partir do verso 3, diz-nos assim, a palavra de Deus. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra, pelo Santo Evangelho. Pai, nos ajuda, para que nessa noite, mais uma vez, aos teus pés, possamos aprender das insondáveis riquezas de Cristo. Ajuda a tua igreja, magnifica acima de tudo o teu nome, a tua palavra, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, após considerar os sofrimentos que seriam comuns a toda a humanidade, o mestre destaca os sofrimentos inerentes aos cristãos em decorrência do seu testemunho de Cristo Senhor. Então, perceba que a maneira como Marcos aqui organiza aquilo que Cristo falou é que, primeiramente, ele afirma das situações complexas no mundo que acometerão todos os homens. Ele fala de guerras, de nação se levantando contra nação, pestes, terremotos, fome, epidemias. Lucas fala também de epidemias, revoluções, coisas espantosas acontecendo. Mas ele diz, isso ainda não é o fim. Nós vimos isso no domingo passado. Às vezes as pessoas, quando veem estourar uma guerra, será que agora não? Isso é o princípio das dores. O Senhor deixou isso muito claro, para que não viéssemos estar atordoados com o que acontece, porque nós estamos em um mundo que convulsiona socialmente, e até mesmo convulsiona pelas intempéries que acontecem, como, enfim, nós vemos podemos dizer, as catástrofes naturais. Mas tudo isso em decorrência de um mundo que está sob maldição, gemendo e aguardando clara a manifestação dos filhos de Deus. Isso é comum a todos os homens. O Senhor fala que isso também é comum à igreja. A igreja está nesse mundo. Porém, agora ele fala de sofrimentos que seriam pertinentes, de fato inerentes aos crentes, por sua relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo testemunho da fé que sustentam, pela fé que abraçam, pela verdade que defendem. Ou seja, existem sofrimentos que são peculiares aos santos que compõem o princípio das dores.
Então Jesus está dizendo, veja no verso número 9, ele diz, estai vós de sobreaviso. Eu estou primeiro já avisando vocês isso. Fiquem atentos a isso, porque a união comigo redundará em perseguição, em tribulação. As pessoas realmente se voltarão contra vocês por minha causa, por causa do meu nome, ele diz isso. Então vamos aprender aqui mais com o mestre dessas perseguições mais, vamos dizer, inerentes ao povo de Deus, que acompanham o povo de Deus desde o princípio e que assim prosseguirão até que ele volte. Como nós cantamos hoje, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas desde o princípio, vemos ali Abel já sendo perseguido e morto pelo seu irmão Caim. Tanto quando o autor dos Hebreus vai falar da fé, em Hebreus 11, ele começa falando do testemunho de Abel. O homem que adorou a Deus de forma sublime foi imediatamente morto pelo culto a Deus, porque adorava o Senhor. Então, precisamos estar alertas e preparados cada vez mais nesse mundo que convulsiona. Ou seja, precisamos compreender que entre a ressurreição e o retorno do Senhor, essa será uma era caracterizada por oposição. Sim, a igreja está determinada por Deus, ela sempre será alvo de oposição. É interessante isso porque isso já vai desconstruindo, nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do sermão, essa ideia romântica de nos tornarmos aceitáveis à sociedade. Já deixo de antemão aqui isso claro, isso não existe. A igreja, ela é realmente como que uma trave no olho da sociedade. A sociedade não suporta a igreja. E é isso que Cristo destaca para nós. Essa era será marcada por oposição, mas também por triunfo, pelo triunfo do Evangelho. É isso que o mestre apresenta para nós aqui, nesses versículos 9 até o versículo 13. Então, em primeiro lugar, vejamos a oposição ao Evangelho, seguida aqui do triunfo também, que está associado, graças a Deus, ao Evangelho. Versículo número 9, o Senhor fala, está em vós sobre aviso, porque vos entregarão os tribunais, as sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui a oposição religiosa e a oposição civil. Veja que ele fala, observe, verso 9, vos entregarão os tribunais e as sinagogas, ou seja, aos locais ali onde a nação de Israel, primeiramente ali para os discípulos, e em qualquer instância religiosa que tem os seus tribunais. Ou seja, os cristãos seriam julgados e perseguidos, sim, pela realidade das instituições trabalhando contra a igreja. O mestre destaca isso, é muito importante, que as instituições sempre trabalharão contra o evangelho e contra os seus fiéis. A perseguição virá com linguagem espiritual e religiosa e com roupagem de ordem e bem-estar social. Interessante isso. Veja que na sequência ele fala que também os santos comparecerão à presença de governadores e reis. Isso aconteceu imediatamente com o mestre, nós sabemos disso com o Senhor Jesus Cristo, quando perseguido e julgado pelo Sinédrio, né? Ele foi ali condenado como herege, estava se dizendo Deus, blasfemando, segundo a interpretação, enfim, do sumo sacerdote, do Sinédrio, das autoridades de Israel. E também ali, como nós sabemos na sequência, ele foi entregue às autoridades civis, no caso a Pilatos, a Herodes, depois ele retorna para Pilatos, onde é definida ali a sua morte por crucificação. Então, vemos os anciãos, os escribas, os fariseus, e até mesmo ali o sumo sacerdote, os mesmos com uma linguagem religiosa e piedosa, tramando, e de fato tramaram, buscaram saciar sua sede de sangue, de vingança contra o Senhor Jesus Cristo, e assim também foi com os apóstolos logo na sequência. Interessante isso porque as instituições trabalharão, e lamentavelmente nós vemos que isso acontece com a própria igreja. Às vezes as maiores perseguições que os crentes passam são dentro da igreja também. Quando a igreja se desvirtua, como nós sabemos que aconteceu na história da igreja, e ela mesma passa a perseguir aqueles que seguem o Senhor.
Se nós observarmos aí as revoltas que existiram, a própria ejeção dos puritanos ali no século XVII, quando, por decreto ali da rainha, os puritanos foram expulsos de seus púlpitos, visando com a linguagem piedosa manter uma igreja unificada, a igreja estatal, a igreja anglicana. O fato é que isso sempre aconteceu, acontece e acontecerá. O mestre advertiu em outro momento, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 16, que eles seriam também alvo de tal contradição, ou seja, os próprios discípulos. Percebam aqui, João capítulo 16, Jesus fala assim: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Percebem aqui? As instituições religiosas, Jesus falando, eles vão dizer que com isso estão servindo a Deus, perseguindo os fiéis. Isso aconteceu com os discípulos, imediatamente também ali, com as autoridades dos dias ali do Senhor, logo em seguida. Governadores e reis também encabeçam tal oposição, visando uma suposta paz social em seus domínios, mas muito mais, claro, motivados em preservar seu poder e seu status. Veja João mais à frente, capítulo 19, o Senhor diante de Pilatos. Olha o que está escrito, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 12. Senhor Jesus aqui diante de Pilatos. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, ao lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata, e era para Seve Pascal, cerca da hora sexta, disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Nessa narrativa nós vemos exatamente isso. As instituições religiosas e políticas agindo contra o Cristo de Deus, e assim foi também com a igreja. A preocupação política de Pilatos não perder o seu cargo, porque os judeus ali, com o seu interesse religioso de manter o poder, o domínio sobre a nação, queriam eliminar Cristo como uma ameaça ao seu poder, e colocaram Pilatos na parede dizendo: se tu soltar ele, tu não és amigo de César. Então veja a manipulação da máquina religiosa e política para agir contra o Cristo. Cristo está dizendo exatamente isso: estai vós de sobreaviso. As instituições religiosas, as instituições de autoridade política nesse mundo se levantarão contra vocês. Atos dos Apóstolos, é intenso isso. Mas veja aqui capítulo 12, como tem um toque, um requinte de crueldade por parte de Herodes aqui. O texto sagrado diz, em Atos 12, que por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João, o apóstolo, é morto, provavelmente decapitado, passado ao fio da espada. Agora veja a narrativa de Lucas em Atos 12, vendo-se isto agradável aos judeus, ou seja, o poder político, em conchavo na política, procura agradar os judeus, e os judeus gostam daquilo, foi morto o apóstolo, isso é agradável para eles. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Quer dizer, ele disse: deu certo, na minha ação política, pensou Herodes, ganhei mais o favor dos judeus, os judeus vão mais ainda me aceitar. E como é que eu fiz isso? Matando um dos apóstolos, vou amarrar outro aqui para matar também. Ele viu que deu certo. Um pouco mais à frente, em Atos capítulo 25, veja, está escrito, dentre os muitos confrontos do apóstolo Paulo ante as autoridades, é interessante o que está escrito aqui, porque Paulo fica como que sendo um joguete na mão
das autoridades judaicas querendo matá-lo, né? E querendo convencer os reis que estavam ali a exterminarem a vida do santo apóstolo. Atos 25:8 diz assim: Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo estava sendo perseguido pelos judeus e por César, como Cristo vaticinou, dizendo no texto que nós lemos: vocês serão perseguidos pelas autoridades religiosas e vocês serão perseguidos pelo Estado. E ele continua: então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, veja, mais uma vez o conchavo aqui, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser julgado por mim a respeito destas coisas? Quer dizer, Festo queria levar Paulo para o ambiente dos judeus e ali, de alguma forma, Paulo ser morto. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. A realidade, irmãos, é que as instituições desse mundo se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. O Salmo 2 diz isso. Sejam elas de cunho religioso ou governamental, podem perceber isso. As falsas religiões e as autoridades desse mundo se opõem a Cristo, aos seus discípulos. Há uma ojeriza a Cristo e à igreja que nunca será revestida nesse mundo. Veja que em Marcos capítulo 13, versículo 9, Jesus fala: isso é por minha causa, não nos iludamos. Eu sei que sempre vai chegando esse período de política, né? Vai sempre surgindo essa esperança messiânica na gente, de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão mudar, e eu digo para vocês, não vão. O Estado nunca será favorável à igreja. A igreja, o Estado tem uma ojeriza pela igreja. Quando a igreja mantém as verdades do Santo Evangelho, o Estado sempre vai observar a igreja como algo a ser vencido, um obstáculo a ser superado. As religiões falam muito de ecumenismo, de paz, de todos viverem bem, cada um com a sua profissão de fé, cada um com o seu Deus, mas o cristianismo, ele é a verdade absoluta, e a fé cristã afirma que não há salvação fora de Cristo, e as religiões nos odeiam por isso. Sempre será assim. A oposição sempre acontecerá. Não queira ser agradável às pessoas nesse sentido. Claro que a igreja conta com a simpatia do povo. Eu creio que o cristão, quando vive de forma correta, ele é um bom vizinho, ele paga as suas contas, ele não perturba a paz de lugar nenhum do seu trabalho onde ele está. Essa é a realidade que Lucas fala, que a igreja caía na simpatia do povo, porque o cristão é educado, ele sabe entrar, ele sabe sair, ele não vive em intrigas, ele não vive nessas realidades em que perturbam a sociedade, mas a sua profissão de fé, a sua convicção, por causa de Cristo, ele será perseguido. Se ele mantiver a sua profissão de fé, ele será perseguido. Se ele continuar afirmando exatamente isso, ou seja, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos capítulo 13, volta comigo, veja ainda mais. A oposição, agora de natureza familiar. Veja que está escrito, verso 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Nós vimos a oposição religiosa e civil, e agora nós vemos a oposição quê? Familiar, dentro de casa. Jesus mesmo fala isso: não penseis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Porque a partir de agora ele fala, uma casa estará dividida, pai contra filho, filho contra pai. E ele continua dizendo aqui que haverá mesmo até progenitores que se levantarão, de fato filhos que se levantarão contra os progenitores e os matarão. O mestre destaca a oposição no ambiente familiar, e isso também é assustador. Ora, é comum o pensamento do homem de que o lar de um homem é o seu castelo, porém o que vemos é que os que pertencem a Cristo não têm paz, nem mesmo portas adentro. É muito importante nós considerarmos isso também. O mestre não está nem aqui destacando
as relações mais distantes, ele vai logo para a questão de pai, mãe, filhos, progenitores. Isso é algo realmente que nós temos que tomar em consideração. Porque nós temos a ilusão de que, é claro que nós não vamos aborrecer os parentes nossos, enfim, pais, filhos ou cônjuges que não são crentes. Mas a nossa vida, irmãos, é um testemunho constante contra a vida dos nossos familiares que ainda não estão servindo a Deus. E isso gerará conflito, isso gerará atrito. Não que você venha se tornar alguém insuportável, chato, sabe? Aquela pessoa que não sabe conviver em paz a todo instante, que está ali, né? Afrontando as pessoas na sua casa. Mas quando você passa na sua casa a não comungar com certas coisas, a sua casa, a sua família tem alguém que é aniversaria no período de carnaval, então vamos fazer uma decoração de carnaval e vamos fazer uma festa, você vai dizer, eu não posso participar disso. Isso vai gerar oposição. Quando você começa a dizer, eu não posso participar dessas coisas, eu não posso participar desse tipo de festa. Né? Quando um parente seu lhe diz, olha, vai ter a missa 7º dia, eu preciso que você vá lá nessa missa, você vai dizer, não, missa é paganismo. Não, mas eu tenho que ir, porque sabe, eu considero essa pessoa. Você está negando exatamente aquilo que é inerente ao Evangelho, a oportunidade que você tem de anunciar o Evangelho para as pessoas. Não, mas é porque meu pai, ele é tão gente boa, ele quer só dar um passe em mim. Olha, um passe. Diga para ele passar bem, né? A gente tem essa questão de porque é família, porque é amigo. Nós temos que ceder essas questões. Não. Se nós nos mantivermos firmes na nossa confissão de fé, a oposição também será inevitável em nossa casa. E nós podemos falar assim, amor, olha, meu pai, minha mãe, meu irmão querido, ou minha irmã querida, meu tio, meu primo, seja quem for, eu lhe quero muito bem, mas eu não posso participar disso. Por quê? Porque eu sou crente. O Evangelho diz assim, e eu quero dizer para você, se arrependa, Cristo pode mudar a sua vida também. Nós ficamos nessa tentativa de evitar aquilo que Cristo falou. Irmãos, entendam, o texto diz no versículo número 13, sereis odiados. A postura cristã, ela desperta nas pessoas ódio, as pessoas ficam com raiva, se acham melhor do que a gente. Não, não é isso. Um bando de comedor de feijão pecador igual a gente, sim, é verdade. Mas nós não podemos negociar a fé que nos foi dada. Veja Mateus capítulo 24, no texto paralelo, está escrito da seguinte forma, Mateus capítulo 24, versículo número 10, o texto sagrado nos diz assim, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Até mesmo aquilo que você pensa, mas é o filho dele, ele está se levantando contra o pai, contra a mãe, sim. O pai e a mãe traíram o filho, sim. Já vi histórias, já vi acontecimentos de lares, de familiares realmente massacrarem um familiar crente. Lucas capítulo 21, veja como é que Lucas coloca isso para nós. Lucas 21, verso de número 16, Lucas diz assim, e sereis entregues até por vossos pais. Olhe para o seu filho, para a sua filha que você ama, né? E pense o texto dizendo aqui para nós, que os próprios pais se voltarão contra os filhos que servem a Deus, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De fato, vemos tal ódio e desafeiçoamento desde Caim, como nós falamos aqui, para com Abel, apenas ganhar mais o quê? Magnitude e mais proporção. O que acontece, claro, lamentavelmente, é que muitos crentes hoje, por não quererem afirmar as verdades do Evangelho, cedem a realidades pecaminosas. Então essa oposição ela é inerente quando nós sustentamos a fé. Marcos capítulo 13, veja, a oposição ela é institucional, de forma religiosa e civil, ela é familiar e ela é geral. Versículo 13 está escrito, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Fato é que o ódio e a aversão à fé cristã foi, é e será uma regra em um mundo contrário a Deus. Nunca a igreja será agradável
ao mundo. Nunca. Eu não sei de onde é que tiraram isso. Né? Devemos ser corteses, receber bem as pessoas, irmãos que nos visitam, familiares, mas a verdade tem que ser dita em amor, e isso muitas vezes trará inimizade. Já conversei isso com muitos irmãos, a gente conversa, eu e minha esposa, já deixamos muita gente boa para trás, amizades, pessoas próximas. Quando chegou o momento em que falamos a verdade, aquelas pessoas se voltaram contra a gente. Mas nós devemos ficar abraçados, claro, com o Evangelho, ainda que isso redunde até mesmo em separação, até mesmo no seu familiar. O Senhor Jesus deixa isso bem claro, é por minha causa, é por causa do meu nome, ou seja, a sua pessoa e seu ensinamento são inadmissíveis, inaceitáveis em uma sociedade religiosa e civil que busca a exaltação e a gratificação do ser humano. Então a igreja continua sustentando casamento entre homem e mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Pai e mãe estão sobre os filhos. Pai e mãe disciplinam os seus filhos. Pai e mãe conduzem os seus lares. Nós continuamos afirmando essas verdades benditas, que a sociedade fica em tempo de arrancar os cabelos e querer destruir a Bíblia, querer destruir a igreja. Precisamos acabar com essa ingenuidade de um cristianismo aceitável para a sociedade. Precisamos acordar da utopia de que o mundo será cristianizado, ou que o mesmo concordará com as verdades imutáveis das Sagradas Escrituras. Jamais. Precisamos compreender que se o mundo nos odeia, é porque estamos unidos a Cristo. Agora, se o mundo aplaude determinada igreja, isso é perigoso. Jesus fala, cuidado quando os homens os aplaudirem, porque assim eles fizeram com os falsos profetas. Então, a oposição, ela caracteriza essa era. Desde a ressurreição de Cristo até quando ele voltar em glória. Oposição essa que acontecerá de forma institucionalizada, na realidade religiosa, civil. Oposição essa que acontecerá dentro de casa. Oposição essa que acontecerá em todo o mundo. Sereis odiados de todos, Jesus fala. Mas nós temos a esperança e a certeza do triunfo do Evangelho. Marcos capítulo 13, observa comigo, Jesus mostra aqui o Evangelho triunfando de 3 formas muito belas nesse contexto de oposição. Você pode dizer, pastor, mas é realmente pesado isso, Não estou dizendo que não é. Mas o Evangelho ainda assim triunfa nesse contexto, nessas circunstâncias. Mesmo em meio a toda essa oposição, o Evangelho será pregado a todas as nações. Nós vemos o triunfo do Evangelho na universalidade do Evangelho. Veja comigo Marcos capítulo 13, versículo número 10. Jesus fala, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Que beleza isso. Guarde isso. Nada e nem ninguém poderá se opor à ordem do Cristo ressurreto, que afirmou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco até a consumação do século. Ou seja, a igreja continuará, a igreja permanecerá, e a igreja continuará discipulando e batizando por toda a terra, em todas as épocas e em quaisquer circunstâncias. Pode o Estado estabelecer as leis que forem contra a igreja. Pode as instituições religiosas se levantarem contra a igreja. Pode a nossa família se levantar contra a igreja. Pode acontecer de todo mundo se levantar contra a igreja. O Senhor ressurreto governa céus e terra. A igreja continuará tendo êxito, mesmo num contexto, num ambiente totalmente hostil. Isso é o triunfo do Evangelho. O Evangelho será pregado a todas as nações. Jesus disse isso. Isso é maravilhoso. Não é? Porque você pode dizer, meu Deus, mas pastor, essa oposição vai parar a igreja. Não para. Ninguém detém a igreja. Ninguém detém a pregação do Evangelho. Ninguém detém o Cristo ressurreto agindo através da sua igreja. Isso é maravilhoso, isso é consolador. Porque nós poderíamos pensar, puxa, se o Estado esmaga a igreja, se as instituições religiosas se voltam contra a igreja, se nem na nossa casa a gente tem paz,
O que vai ser de nós? O Senhor diz, vocês vão vencer. Vão vencer sim, porque eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Veja que, de forma maravilhosa, o Evangelho também triunfa no poder do testemunho do mesmo. Ou seja, a pregação do Evangelho ela não seria algo apenas como enunciado, um conjunto de verdades, vamos dizer, filosoficamente aplicadas. Não. Veja comigo Marcos capítulo 13, está escrito assim, versículo de número 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O que Cristo está dizendo? O Evangelho vai triunfar. O Evangelho vai alcançar todas as nações, embora num contexto totalmente inóspito e hostil. E ele vai avançar com poder. O Espírito de Deus, o Mestre está dizendo aqui, concederia aos discípulos o poder para testemunhar. E isso mesmo diante de governadores e reis, diante das autoridades, quem quer que seja. Nós vemos acontecer isso quando Pedro já se levanta em Atos, capítulo 2. Pedro que outrora negou o Mestre, né? Já em Atos 2, ele diante ali das autoridades, diante da festa acontecendo do Pentecostes, ele se levanta e prega com ousadia. E nós temos ali um acréscimo de 3.000 almas ao Senhor naquele dia. O fato é que o poder do Evangelho em triunfo, ele se destaca no anúncio da mensagem, no testemunho da mensagem, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se destaca para nós a natureza sobrenatural da pregação do Evangelho. Ou seja, ela não estaria pautada em eloquência ou sabedoria humanas, mas em demonstração do poder de Deus. Interessante que a expressão usada pelo Senhor aqui, dizendo para os discípulos, como fosse da seguinte forma: quando vocês forem presos, quando vocês estiverem diante de autoridades, forem colocados, não se preocupem, a ideia aqui no texto é em preparar um discurso, algo muito bem elaborado, não se preocupem com isso, porque eu encherei a boca de vocês com a minha palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, veja, gosto muito desse texto. Primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 1, verso 1, verso número 5, Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo, o que está escrito aí? Em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Irmãos, estava falando com o irmão até sobre isso hoje. Dr. Lloyd Jones, ele dizia assim: eu posso perdoar qualquer erro em um pregador. Porque um pregador erra. Às vezes uma concordância verbal, enfim, concordância plural. Às vezes a gente diz que Abel matou Caim, em vez de ser Caim que matou Abel. Mas o Dr. Lloyd Jones diz assim: eu não perdoo o pregador que não me coloque diante da presença de Deus. Porque a pregação do Evangelho é o poder de Deus. É essa a grande diferença que você observa quando a pregação ela vem realmente trazida pelo Senhor com óleo, com unção, com a graça de Deus. A pregação do Evangelho, o ensino da palavra de Deus, não consiste numa realidade, enfim, de derramar de conhecimento teológico. É importante, tem o seu valor. Mas sim, como Paulo diz, a minha pregação entre vós não consistiu apenas em palavras. Não consistiu apenas em palavras, como Paulo vai dizer à igreja de Corinto, em palavras de persuasão humana. Mas sim em demonstração do Espírito, em poder.
É disso que nós precisamos, e esse é o triunfo do Evangelho, é que a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, ela é, sim, mantida, conservada e conduzida pelo Senhor, pelo poder do Espírito Santo, agindo nos corações, aguilhoando as almas, cutucando no mais profundo dos seus pecados, nos corações dos crentes ocultos e secretos, desvendando os corações pela palavra de Deus que é viva e eficaz. Isso é uma promessa que nós podemos ver acontecer quando Jesus pregava. As multidões diziam, ele fala diferente dos escribas e fariseus, porque ele fala como quem tem autoridade. Por isso que você vê hoje um séquito de pessoas que gostam, né, desses discursos prolongados, de um teologuês, né, de um evangeliquez, mas você não vê mudança na vida, expressão, graça, arrependimento, contrição, humildade, poder de Deus. Êxodo, abra comigo a Escritura, capítulo 4. O Senhor Deus prometeu isso a Moisés, veja que beleza isso. Os irmãos sabem o quanto Moisés recalcitrou, o quanto ele hesitou, o quanto ele disse, envia outro e não a mim. E Deus diz para Moisés, Êxodo capítulo 4, versículo 12, vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. É isso que nós devemos orar pela igreja, pelos pregadores, devemos orar por esse púlpito. Senhor, sê com a boca do pregador, sê com este púlpito, fende os céus, derrama o teu poder e fala com a tua igreja. É isso que devemos buscar, manifestação do poder de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, outro que hesitou, que, eu não passo de uma criança, disse Jeremias, e era verdade, ele colocava isso mesmo, não apenas encenando uma humildade, é porque ele realmente via a sua limitação, e o encargo que o Senhor lhe dera era pesado, grande. Jeremias capítulo 1, versículo 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. É exatamente o que Cristo está dizendo para os discípulos ali, no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Não se preocupe com isso. Isso aqui não está sendo uma desmotivação para se estudar, para se conhecer as Escrituras. Não, nós vemos o quanto Paulo, quanto Pedro, quanto João eram afiados e afinados com o conhecimento correto, teológico, mas eles dependiam da graça de Deus. Sendo o Evangelho poder de Deus, o mesmo deve ser proclamado com tal ousadia e confiança. Então, mesmo em um mundo que está em oposição ao Evangelho, como nós vimos aqui, oposição do Estado, oposição religiosa, oposição dentro de casa, oposição em todos os lugares, o Evangelho vai avançar, alcançar todos os povos com o poder do Espírito Santo. Por fim, volta comigo Marcos 13, nós vemos também o triunfo do Evangelho, além do seu alcance universal, além do seu poder na proclamação, nós vemos o seu poder na preservação dos fiéis. Marcos capítulo 13, versículo número 13, está escrito, sereis odiados de todos. Só isso aqui, meu Deus, quer dizer que somos odiados por todos. Então vai acabar, não tem como. Ele diz, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, olha o que está escrito, que persevera até o fim. O que está escrito? Este será o quê? Salvo. Este é o poder preservador do Evangelho. O triunfo do Evangelho. Que ele avança em poder e preserva os santos que vivem num mundo hostil. Mestre destaca que os fiéis serão preservados até o fim. Qual fim? Até o fim de suas vidas, sim. E sim, até o fim na consumação de todas as coisas. 2 Timóteo, abre comigo a Escritura, veja como Paulo coloca isso de forma bela na sua última epístola, já literalmente em fim de carreira, de forma muito bem
de forma positiva na presença de Deus. Quando nós lemos 2 Coríntios 11, não vou ler aqui com os irmãos agora, Paulo fala das lutas que ele passou, os naufrágios. 5 vezes, esses açoites aqui, Paulo recebeu, foi 5 vezes. Recebeu ali a quarentena de açoite, né? Total de 196. Vixe, pastor, está errado, 5 vezes é 200, mas é porque os judeus davam 40 menos 1, para não se exceder e não ultrapassar a lei. Eles davam 39 chibatadas. Paulo recebeu isso 5 vezes, né? E é interessante que Paulo fala perigos na cidade, perigos no deserto, perigos, enfim, rio, no mar, perigo entre os falsos irmãos. Paulo fala de todo tipo de tribulação ele enfrentou. Mas olha como Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nada pôde impedir Paulo de chegar até o fim. É essa a ideia do versículo ali, que nós vimos, capítulo 13 de Marcos, versículo 13. Ou seja, nada pode deter o avanço do Evangelho na nossa vida. Nada pode deter o poder preservador do Evangelho em nossa vida. Paulo fala que ele combateu o combate, ele completou a carreira e guardou a fé. E veja como ele fala no versículo 9, veja como é uma questão tanto do fim da sua vida aqui, como também o fim da sua vida escatologicamente, ou seja, no final de tudo, já agora, ele entende como um fato ali quando ele escreve: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos, mas também a tantos quantos amam a sua vinda. Então, Paulo observa isso, eu estou guardado aqui, agora terminei, completei, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e também naquele dia sei que estarei na presença do Senhor, de pé receberei a coroa que o Senhor, reto juiz, me dará, Ele me preservou. Epístola de Judas, veja comigo, vizinho Apocalipse, Judas destaca isso para nós, né? Naquilo que é chamada de a mais bela doxologia no Novo Testamento, uma das, né? Judas diz no verso 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Quando Jesus fala aquele que perseverar até o fim será salvo, não é a leitura que nós vemos muitas vezes, lamentavelmente, os irmãos arminianos fazerem, né? Só quem perseverar até o fim será salvo, como se fosse uma realidade que condiciona a salvação. O que nós temos aqui não é algo alcançado pela capacidade humana, ou seja, ao perseverar, garanto a salvação, mas sim em perseverar, evidencio a salvação, o poder do Evangelho em mim. Às vezes as pessoas querem ver o poder do Evangelho em muitas coisas, né? Eu queria ver o céu aberto, eu queria ver, enfim, eu queria ver um sinal, um milagre, um prodígio, uma cura, algo espetacular que me mantivesse na fé. O poder do Evangelho é conservar a tua alma até o último dia da tua vida. E te apresentar diante de Deus imaculado, sem mancha nenhuma, na presença de Deus, guardado pelo poder de Deus. Isso é o Evangelho, isso é o poder de Deus, isso é o poder preservador do Evangelho. Essa compreensão gloriosa é a convicção e o ensino de Paulo. Filipenses capítulo 1, os irmãos conhecem o texto, maravilhoso. 2 textos em Filipenses, para nós caminharmos para a nossa conclusão. Paulo diz assim, em Filipenses capítulo 1, versículo número 6, ele diz para nós, que beleza é isso, né? Paulo diz, estou plenamente certo. Ele poderia só dizer assim, estou certo, eu já estaria satisfeito, mas ele diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a obra em vós, ou seja, Deus, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por essa razão, então, ele motiva os crentes a viver para Deus. Em Filipenses 2, verso 12, quando ele diz assim, pois, amados meus,
como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o quê? Querer, quanto o quê? O realizar segundo a sua boa vontade. É Deus que está agindo em nós. É Deus que está nos fazendo perseverar. Eu persevero porque Ele persevera. Eu sou preservado porque Ele me preserva. Eu não cesso de orar porque Ele não cessa de orar por mim. Eu não paro de buscá-lo porque Ele não para de me buscar. Louvado seja Deus, que fará o Evangelho triunfar em todos os lugares, no poder do Espírito Santo, preservando os seus santos. Nosso Deus é todo-poderoso em todas as gerações. Em todas as gerações. Não existe nada de novo. A gente pensa que está vivendo numa era na qual o Evangelho não tem relevância. Talvez você possa pensar isso, que as coisas estão mais aquém do que aquilo que a Bíblia ensina. Jamais. Ele que nos alcançou, nos preservará até o fim. E que Ele graciosamente nos conceda mais do poder glorioso do seu santo Evangelho para vivermos para Ele. Irmãos, o fato é que nós vamos vendo o poder do Evangelho na nossa vida sim, o triunfo do Evangelho. Você muitas vezes não quer nem prosseguir, continuar, você está triste, abatido, cansado, mas você não consegue deixar aquele que não te deixa. Você não consegue renunciar àquele que não te renuncia. Você não consegue esquecer aquele que não te esquece. Porque o Senhor não desiste de nós. Essa é a realidade quando o Evangelho diz aquele que perseverar até o fim e será salvo, ou seja, a salvação se consumará. Nós vimos hoje pela manhã as perseguições, as aflições, como o salmista estou aflitíssimo, né? E à noite nós estamos vendo aqui a questão da oposição. E mais uma vez eu cito Paulo, como nós vimos em 2 Timóteo 3, quando ele diz que variadas tribulações tenho suportado, de todas elas me livrou o Senhor, o apóstolo Paulo diz. Muitas e variadas são as oposições que nós temos nesse mundo. Então o Senhor fala de oposição, geral até. Mas nós temos a promessa de que o Evangelho triunfa e triunfará no alcance de todos os povos, no poder do testemunho a todos os povos e na preservação dos fiéis que são arrebanhados de todos os povos para a glória de Deus. Oposição, sim, teremos, mas também temos a promessa do triunfo para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor da glória, muito obrigado por mais uma vez termos a certeza e a convicção de que o Senhor não abandona a igreja, de que o Senhor não nos deixa sozinhos. Estamos sim num mundo que antagoniza a igreja, mas nós sabemos que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. O Senhor mesmo disse isso. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. E nós louvamos o Senhor, porque o Senhor tem cuidado, guardado os seus santos. E nós assim suplicamos que o Senhor nos guarde em nossa geração, para que sirvamos o Senhor, vivamos para a sua glória. E se não estivermos vivos por ocasião da vinda do Senhor, possamos viver e morrer para o Senhor e aguardar o dia glorioso da ressurreição. Mas se o Senhor nos conceder, nos ajuda a estarmos de pé, para quando os céus se abrirem, o Senhor chamar o nome daqueles que o Senhor escolheu e preservou desde toda a eternidade. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém.